Semana passada eu atendi um cliente que experimentava muita ansiedade e relatou que em momentos de estresse ou então em momentos que ele estava enfrentando alguma situação difícil, aquela ansiedade ela era disparada no corpo dele e quando ele se dava conta, aquilo já tinha tomado uma proporção muito grande e ele não tinha mais condições de controlar aquilo. E isso estava trazendo muito desconforto, muito desconforto no trabalho, muito desconforto na vida pessoal e uma série de situações difíceis por conta dessa falta de controle, desse equilíbrio emocional em relação às crises. Então ele veio fazer um atendimento de comunicação generativa para trabalhar esse estado emocional, que ele queria confiança e tranquilidade e calma para poder voltar para o estado de tranquilidade que ele queria naquele momento. E eu trabalhei com ele algumas dicas que eu encontrei neste livro aqui, Curar, que são dicas de que como é que a gente pode, de uma forma consciente, fazer esse equilíbrio e ter um certo controle em relação às nossas crises de ansiedade. E eu garanto para vocês que funciona, porque eu já experimentei isso na minha vida e trago isso desde então, desde 8 anos para cá, eu trago esse exercício e faço ele diariamente na minha vida. Então vamos lá, para que a gente possa entender um pouquinho melhor como é que funciona isso, nós temos a teoria do cérebro triúnico, ou cérebro trino, né? Que nos diz que o nosso cérebro é dividido em 3 unidades funcionais. O cérebro reptiliano, ou cérebro primitivo, o cérebro emocional, o cérebro límbico, e o cérebro racional, ou cérebro neocórtex. O que são essas 3 partes que estão presentes aí no nosso cérebro, né? E que agem em todas as situações, eles agem em conjunto aí para nos proteger. O cérebro primitivo, ele é a parte mais interna do nosso sistema nervoso, capaz de promover reflexos simples destinados à nossa sobrevivência, e ele é responsável, então, pelos nossos comportamentos automáticos, né? Pelas nossas rotinas e hábitos, por exemplo, que é os batimentos cardíacos, o nosso controle térmico, né? Depois nós temos o nosso cérebro, então, emocional, que é o responsável pelo comportamento emocional dos indivíduos, que é o segundo nível aí do nosso sistema nervoso. E depois a parte mais moderna, então, e externa do nosso sistema nervoso, que é o cérebro racional, ou neocórtex, que é o responsável pela nossa parte cognitiva. Todos esses 3 cérebros agem em conjunto nas nossas decisões de compra, nas nossas escolhas, né? Em diversas situações, em todas as situações do nosso dia a dia. Cada um tem uma pergunta específica, né? Então, no momento que a gente se encontra numa situação de ansiedade, por exemplo, né? A gente está diante de algo que nos impõe, que a gente percebe que tem algum medo ali. O cérebro primitivo, ele vai te fazer a pergunta: isso é perigoso ou não é? Isso é arriscado ou não é para a sobrevivência desse indivíduo aqui dentro, né? Que está aqui onde eu moro. O cérebro emocional, ele vai perguntar: eu gosto ou não gosto disso? Né? E o cérebro racional, neocórtex, ele vai justificar então o comportamento dos outros 2, certo? No momento de ansiedade, o que acontece? O cérebro límbico, ele toma o controle de tudo. E o racional não consegue agir, o primitivo não consegue agir, só o límbico ali fica com todo aquele sistema ativando todo o corpo, mudando os batimentos cardíacos, acelerando os batimentos cardíacos, criando uma sensação, liberando cortisol pelo corpo e adrenalina pelo corpo inteiro, tremor, suor, sudorese, uma série de comportamentos, de estado, de comportamento gerado pelo estado emocional, que a gente simplesmente não consegue controlar, porque o cérebro límbico tomou conta de todo esse sistema. A grande dica deste livro aqui, né? Voltamos lá, eu vou colocar depois até a descrição aí de como é que funciona essa técnica.
a grande solução é que existe a possibilidade de a gente, no momento que entrar a crise de ansiedade, a gente tem condições de brecar isso e trazer para o consciente de que é possível a gente retomar a tranquilidade e a calma através da respiração. Através de um exercício de respiração, a gente consegue fazer com que o sistema límbico não tenha o controle total, né? Como no momento de ansiedade ocorre. E a gente consegue, aos poucos, através da respiração, fazer com que os batimentos comecem a voltar ao normal, com que todas as funções que foram ativadas aí de pânico sejam amenizadas até a gente voltar ao nosso estado normal em controle e com controle. Então eu queria dividir isso com vocês porque foi uma forma de extrema importância que eu utilizei num momento muito específico aí onde eu experimentava também crises de ansiedade e eu não tinha controle naquele momento. E aí a primeira vez que eu utilizei essa técnica eu já consegui sentir algo diferente e até nos próximos dias eu realmente consegui sentir esse equilíbrio e esse controle, onde eu conseguia voltar ao meu estado normal de tranquilidade e de calma. Então eu vou dividir com vocês aqui, eu vou fazer um post explicando direitinho o passo a passo da técnica para que vocês também experimentem isso e comecem a utilizar isso no dia a dia de vocês para trabalhar, né, essa questão da ansiedade, das crises da ansiedade, e principalmente nesses dias que a gente tem visto muitas pessoas experimentando isso por conta do isolamento social, por conta da pandemia, das preocupações e das incertezas aí no decorrer de todo esse período que a gente está vivendo. Tá bom? Eu espero que tenham gostado. Experimentem a técnica que eu vou colocar lá no post, no feed. E depois comentem aqui com a gente como é que foi essa experiência com o controle da ansiedade. Tá bom? Um abraço. Então vamos lá, vou tentar explicar da maneira mais simples possível, utilizando o desenho do livro e a explicação do Dr. David, que é autor do livro, né, que fala a respeito dessa técnica aí de controle da ansiedade, para que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês. Então, de acordo com ele, o que acontece? Nós temos o cérebro emocional e o coração, e ele disse que existe entre esses dois uma rede de comunicação que liga o cérebro ao coração, onde existe um pequeno cérebro, certo? Essa rede de comunicação é dividida em um ramo simpático e um ramo parasimpático. O que acontece? No momento onde a gente experimenta alguma situação difícil, o ramo parasimpático, ele dispara no nosso organismo adrenalina, noradrenalina, nos fazendo sentir todas aquelas sensações de coração disparado, de tremor, de suor, de coração batendo na garganta, de falta de ar e tudo mais. E quando a gente sente esse descontrole, é sinal de que o sistema límbico assumiu o controle total e a gente não tem condições de tomar uma decisão racional a respeito disso. Ele nos diz que no momento que a gente enfrenta uma situação dessas, a gente precisa ativar o ramo parasimpático, que é o ramo que vai brecar essa ansiedade, vai fazer você retomar o controle aí dos batimentos cardíacos, da calma e da tranquilidade. Como é que a gente faz isso? Respirando. Então, quando a gente está numa situação de ansiedade, onde a gente não sabe o que fazer e o coração está disparando e ele bate aceleradamente aqui na tua garganta e você começa a sentir aquela falta de ar e o ar não entra e treme e tudo mais, o que a gente tem que fazer? Para tudo, se dá conta que está presenciando, né, que está experimentando uma crise de ansiedade e que o sistema límbico está querendo tomar o controle de tudo e respira. Eu utilizo diariamente, independente de viver situações de ansiedade em relação a alguma situação, diariamente, durante em alguns períodos do dia, onde eu percebo que eu estou um pouquinho mais acelerada, eu faço 30 respirações, onde eu
Inspiro contando 5 vezes, seguro o ar contando mais 5 e expiro contando mais 5. O fato da gente inspirar e expirar e utilizando esse sistema, ativando esse sistema, esse ramo parasimpático, a gente vai brecar a ansiedade, né? O processo gerado pela ansiedade, que é toda aquela disfunção da química e disfunção corporal gerada pela ansiedade. A gente consegue brecar, ou seja, falando de uma forma assim, sem termos técnicos, de uma forma muito simples, a gente consegue reassumir o controle de algo que num primeiro momento a gente acredita que não tem o controle, que é a calma, que é a tranquilidade, que é trazer novamente para o estado de calma, onde a gente pode experimentar de novo, respirar melhor, o coração bate mais devagar, mais tranquilo, e a gente consegue retomar então a partir daí de uma maneira muito mais equilibrada emocionalmente, certo? Então experimentem, coloquem isso em prática, e eu vou colocar o nome lá no feed também, o nome do livro, a página onde se encontra essa técnica utilizada. E espero que vocês utilizem isso, experimentem pelo menos utilizar isso no dia a dia de vocês, para começar a se dar conta que é possível a gente viver outros estados emocionais aí que a gente não está acostumado, que às vezes a gente acha que não tem saída, que é preciso nascer de novo para viver outros estados, outras coisas, e não é verdade. A gente tem condições de mudar a todo instante. A gente só precisa se dar conta que é possível, né, buscar um apoio profissional nesse sentido, de pessoas que ajudam vocês aí a encontrar novos estados emocionais e em busca de recursos internos aí que já existem aí dentro de você, e colocar em prática, então exercitar isso no dia a dia. Tá bom? Um abraço. Qualquer coisa, se desejarem mais informações a respeito do livro, a respeito dessa técnica em si, ou a respeito da comunicação generativa, pode entrar aqui no link do perfil, que vocês vão encontrar diversas informações, ou então me chama no WhatsApp. Tá bom? Um abraço.